Opa, aqui é o Joba, senhoras e senhores, está começando mais um JobaCast, esse podcast maravilhoso onde eu te falo sobre empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade. E hoje eu vou falar para vocês a minha história de como e por que eu larguei a faculdade e como foi que eu fiquei milionário aos 27 anos. E hoje a gente vai quebrar aqui uns tabus, umas coisas que a galera fala por aí e que eu fico puto. Porque, acaba iludindo muita gente. Então, vamos deixar umas coisas aqui muito claras neste episódio maravilhoso. Lembrando que se você ainda não é inscrito aqui no canal do JobaCast, se inscreva, porque os meus planos são de colocar um novo episódio toda sexta-feira. Eu tô gravando hoje mesmo, sexta-feira, dia 28 de maio. E eu gravo e coloco no mesmo dia, e coloco aqui e também lá no Spotify e em todas as plataformas de podcast. Eu mesmo que faço isso, é bem fácil de fazer, é muito mais fácil do que eu imaginava. Enfim, olha só que engraçado. Tá fazendo, 2 dias atrás fez 1 ano da criação do JobaCast. Eu coloquei pouquíssimos episódios, né? E eu tô tendo uns problemas pra gravar, porque eu tenho uma ideia aí do tema que eu vou falar, aí eu fico super empolgado, sendo que aí eu começo a maturar a ideia e começo a pensar, mas não vai render tanto, mas aí depois na semana que vem eu não vou ter ideia. Aí eu fico nessa e acabo não gravando nunca. Então, o que eu vou fazer a partir de agora é quando eu tiver a ideia, eu já vou gravar logo e aí eu posto na sexta-feira. Enfim, é isso. Esse daqui eu tô gravando hoje mesmo, dia 28 de maio, 1 ano do JobaCast. Se inscreva aqui, eu botei pouquíssimos episódios, eu acho que tem o quê? Uns 8 episódios só, infelizmente. Mas enfim, a partir de agora eu vou tentar dar um gás a mais. Ah não, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 episódios. Não, menos de 12 episódios. 10 episódios, tá escrito aqui, episódio. Esse aqui é o 11º episódio. Enfim, vamos lá. Isso que eu vou falar hoje é uma coisa que eu quero que tenha eu tenho alguns objetivos com o que eu estou fazendo aqui agora. O primeiro deles, eu quero inspirar quem está nessa mesma batalha que eu tive na época que eu estava na faculdade e eu larguei a faculdade. Eu estava nessa época de transição. Foi muito difícil, é sempre uma coisa que você fica com muita dúvida, né, do que está fazendo. E a outra é que eu quero esclarecer algumas coisas. Eu quero que vocês que estão tentando seguir essa linha de empreender sozinho, de fazer o empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade, que a melhor forma de fazer isso é na internet, por causa do poder de escala e dos baixos custos. Enfim, eu quero também, com esse episódio daqui, esclarecer algumas coisas que eu acho que vão ser bem importantes. E aí, uma coisa que eu já quero começar falando é da época que eu tinha 16, 17 anos, que foi quando a minha ficha caiu, que olhando para trás, eu acho que foi o momento que eu meio que deixei de ser um menino e passei a me tornar um homem, né? E clichê pra caramba falar isso, meio tosco até, mas foi o momento que a chave virou e eu comecei a ter mais responsabilidade pelas coisas que eu fazia. Antes eu só queria ficar tocando com a minha banda, hoje eu ainda quero só continuar fazendo isso, eu não tenho mais a minha banda, mas eu adoro ficar tocando violão, guitarra. Mas antes era de uma forma bem irresponsável mesmo, só queria curtir, ficar de boa e odiava estudar, odiava qualquer tipo de responsabilidade. E quando eu comecei a namorar, eu tinha que começar a sair, e aí eu acho que comecei a namorar com uns 16 mais ou menos, não lembro agora. E aí quando eu comecei a namorar, eu precisava de dinheiro para sair, e foi quando eu comecei a trabalhar. E o fato de sair de casa, de demorar para chegar no trabalho, como eu não queria gastar dinheiro com ônibus, eu ia de bicicleta. E aí ia até o trabalho, fazer coisas que eram chatas, repetitivas, fazer isso. Eu não fazia todo dia, eu fazia só 3 vezes por semana, porque eu estudava tanto para a escola e tal normal, como eu estudava para o vestibular também. Enfim, isso aí foi quando as coisas começaram a ficar um pouco mais claras na minha cabeça, e também quando eu comecei a entender um pouco mais sobre dinheiro, no sentido de que eu tenho que estar trocando meu tempo para ganhar esse dinheiro. Se eu não tivesse meu tempo para trocar, já era a possibilidade de ganhar dinheiro. E isso começou a ficar na minha cabeça. Sendo que muito antes disso, quando eu já era bem criança, assim, eu já tinha uma coisa que eu, hoje, olhando para trás, eu considero um tipo de maturidade, que é uma maturidade que falta para muita gente, esse tipo de maturidade, que é a de você não pensar
só no hoje, de você saber se preparar para o que vai acontecer no futuro. E aí esse futuro pode ser daqui a uma semana, daqui a um ano, daqui a 10 anos, enfim. Foi quando eu comecei a entender isso melhor. E aí tem um estudo que eu não vou lembrar de quem é, mas eu acho que eu vi esse estudo, a primeira vez que eu ouvi falar sobre ele foi quando eu estava lendo um livro sobre psicanálise, se eu não me engano. Freud básico, não sei se era assim que chamava, era alguma coisa assim o livro. E aí ele falava sobre esse estudo que era assim, eles colocavam umas crianças numa sala e falavam assim pra ela, você quer... Eu não lembro se foi esse livro não, tá, exatamente, só pra não falar a referência errada, mas enfim. Você prefere que a gente te dê um marshmallow, não lembro se era marshmallow, era algum doce, um marshmallow agora eu te dou e você pode comer ele, ou você prefere que eu te dê 2 amanhã? E aí, a maioria das crianças respondiam que queriam um agora, né? Que elas não têm essa noção do prêmio, de você, tipo, fazer uma coisa hoje e ser recompensado amanhã. Ela não tem essa noção ainda formada na cabeça dele. Infelizmente, muitos adultos também não têm essa noção. Muitos mesmo, muitos, não sei se é a maioria, mas muitos não têm essa noção. Enfim, e aí a maioria das crianças queriam um marshmallow hoje ao invés de ganhar. Eu acho que não era nem no dia seguinte, era tipo algumas horas depois já ganhava o dobro ou algo do tipo. E aí eles fizeram esse estudo por muitos anos e eles perceberam que as crianças que falaram que queriam receber 2 depois de esperar um tempo, elas se deram muito melhor na vida. Isso é muito doido. Enfim, eu acho que quando eu era criança eu já tinha essa noção melhor, porque sempre quando, por exemplo, a minha mãe me dava tipo assim R$10 na semana para fazer lanche na escola, ou sei lá, não lembro quanto era, mas era bem pouco, antigamente o real valia mais, né? E eu lembro de eu programar na minha cabeça, de eu pensar, beleza, se eu economizar tanto por semana, quando chegar as férias, eu vou ter dinheiro para ir para a locadora sem precisar de dinheiro para minha mãe. Então, eu ia para a locadora jogar PlayStation 1 com o dinheiro que era meu dinheiro, que era o dinheiro que eu tinha juntado, que tinha guardado no meu cofrezinho, que ninguém mexia. E aí, quando era época das férias, eu quebrava esse cofre e eu via quanto tinha, eu pensava quanto que era a ida à locadora e eu me programava para não ir direto o tempo inteiro, mas para conseguir ir sempre que eu quisesse ir. E eu fazia isso quando eu era muito criança. Outra coisa que eu fazia também era... A galera tinha aquelas cartas de Pokémon e a gente, muito criança, não sabia jogar muito bem, e aí jogava no bafo. E aí eu ganhava, eu era muito bom no bafo, eu nunca comprei uma carta de Pokémon, mas eu tinha tipo 500 cartas, porque eu ganhava no bafo de todo mundo, e aí depois eu comecei a vender essas cartas, aí com o dinheiro que eu ganhei, eu também ia pra locadora, e também comprei Beyblades, comprei muitas Beyblades, eu era assim uma das crianças da minha escola, que apesar de ser tipo bolsista, filho da professora, o pobre, eu era um dos que mais tinha Beyblade, porque eu fazia minha grana vendendo carta de Pokémon e comprava Beyblade, isso eu era muito criança. Enfim, isso era muito da hora, cara. Isso era muito da hora. E aí, eu acho que primeiro, eu já tinha essa mentalidade, que foi a mentalidade que eu acho... Isso aqui, se você for um psicólogo, eu tenho até que conversar isso com a minha psicóloga, com a minha psicanalista, falar sobre isso com ela. Eu acho que isso foi uma coisa que foi fruto da escassez que eu tinha quando eu era criança, da falta de dinheiro que os meus pais tinham para me dar, os presentes que eu via os meus amigos ganhando. Por exemplo, Lego, nossa senhora, fora de cogitação. Lego era brinquedo de rico e nunca que eu ia ter um Lego. Tanto que depois, quando eu fiquei mais velho, eu ganhei tipo Lego de presente, já adulto assim, porque uma pessoa que é muito próxima a mim, ela conhecia bem essa história, né? Essa minha paixão por brinquedos, que foi justamente por causa da falta que eu tive na infância e tal, de ter certos brinquedos que eu sempre quis. E aí eu cheguei a ganhar quando era adulto, assim, sei lá, com 20 e tantos anos, alguém me dando tipo Lego de brinquedo. E um dia eu estava olhando também na internet, vou comprar um Lego aqui e montar, que é tipo um quebra-cabeça, mas 3D e super divertido. Mas enfim. E aí, isso sempre teve na minha cabeça, né? Essa pegada de saber poupar hoje para colher os frutos mais na frente. E quando eu comecei a trabalhar, eu era estagiário num escritório de direito e eu comecei antes mesmo de entrar na faculdade, né? Eu já comecei eu era meio que o faz-tudo lá desse escritório de direito.
do café, as petições, mesmo sem saber nada. Eu lembro que, tipo, eu na época da escola, eu tinha que estudar as leis lá, estudava o Vademecum e fazia umas paradas, e aí depois o advogado só assinava lá, e eu fazia as paradas mesmo, antes de entrar na faculdade. É muito doido isso, completamente doido. E, enfim, aí eu fazia essas paradas e comecei a ver, tinha um conhecido meu, um tio de um conhecido meu, na verdade, que tinha passado no concurso, e ele ia ganhar R$ 3.000 por mês. E aí, na época, eu tava na escola, né? Eu ganhava, tipo, 50, 70 reais por semana, assim, nesse escritório. Era, tipo, bem mal remunerado mesmo, mas tudo bem. Foi bom, aprendi muita coisa. E aí, isso aí, na época da escola ainda, né? Porque depois eu tive outros estágios. Teve um que pagava 400 e pouco, outro que pagava 1.000, na época eu tava na faculdade. E aí, eu tava conversando com meu padrasto. Eu tenho muita dificuldade de falar padrasto. Meu ex-padrasto, né? Era meu padrasto na época. E aí eu tava falando, pô, fulano passou no concurso, vai ganhar 3.000 por mês. Aí eu lembro exatamente da cena, assim, ele tinha um EcoSport, ele gosta muito de EcoSport, eu acho que ele teve vários, assim, vários EcoSport. Ele tinha um EcoSport, eu tava dentro do EcoSport, no banco passageiro, ele tava me dando carona nesse dia. E ele me falou uma frase que me marcou muito, que é uma frase muito simples. Ele falou, 3.000 reais não dá pra nada. Tipo, indignado, ele falou isso indignado, ele falou, 3.000 reais não dá pra nada. E aí eu fiquei chocado. Eu falei, como assim? Eu tô aqui com 75 reais, eu tô por semana, já tô, tipo, super feliz. Às vezes os caras davam até 100 reais, assim, na semana. E aí eu super feliz já, e ele falou isso, 3.000 reais não dá pra nada. Aí eu comecei isso ficou na minha cabeça, né? Eu comecei a pensar sobre isso. Eu falei, caramba, velho, como assim 3.000 reais não dá pra nada? Aí comecei a ver as coisas de um jeito mais adulto mesmo, de começar a pensar em custos. Quanto que custa um aluguel, quanto que custa pagar conta de luz, de água, pagar internet, para quem tem filho, pagar a escola de um filho. Se você quer ter um carro, quanto que custa tanto pagar um carro, como seguro, como a manutenção, o custo de você manter um carro. E comecei a entender o quanto viver confortavelmente é uma coisa custosa. Isso, eu estou falando disso em 2009. Eu terminei a escola em 2010, foi meu último ano, meu terceiro ano. Então eu estou falando de 2009, 2008, 2009 mais ou menos. Acho que foi 2009 isso. Ou seja, há 12 anos atrás. Muito doido. E aí, nessa época eu já tentava também fazer várias coisas para ganhar um extra, para ganhar uma graninha a mais, porque naquela idade, para mim, qualquer grana era muito bem-vinda, porque eu queria sair com os meus amigos ainda, eu queria sair com a namorada e queria ter o meu dinheirinho para gastar, né, para fazer um lanche e tal, para conseguir pegar um táxi depois de uma noitada, enfim. E aí, nessa, eu comecei a procurar sobre não investimento, sobre empreendedorismo mesmo, sobre dicas de como ganhar dinheiro. E ao mesmo tempo, no começo de 2010, a minha mãe chegou pra mim e falou assim, era o meu terceiro ano. Ela falou, ou você estuda pra passar na federal. Eu queria fazer direito porque eu fui influenciado pelo ex-padrasto e esse escritório que eu trabalhava lá, que era de um amigo dele. Ou você estuda para passar na federal, ou você vai perder mais um ano de vida estudando até você passar na federal de novo, porque eu não vou ter dinheiro para você, para pagar a faculdade particular para você. Ela falou isso, e muito doido, né, que mais pra frente o meu padrasto conversou comigo, ele falou que pagaria particular para mim. Mais pra frente, assim, quase, sei lá, perto do final do ano, assim, na época já de fazer as provas, sendo que eu já estava muito confiante de que ia ser aprovado. Porque o que foi que aconteceu? Quando a minha mãe chegou pra mim e falou isso no começo do ano, eu tava no começo era bem no começo, assim, no terceiro ano. E na época o vestibular se chamava processo seletivo seriado. Você fazia uma prova no primeiro ano, uma prova no segundo ano, uma prova no terceiro ano. E a média dessas notas era o que você usava para ser aprovado na UFAL, que é a Universidade Federal de Alagoas. E aí as minhas notas do primeiro e segundo ano eram horríveis, horrorosas, porque eu era um péssimo aluno. Eu era muito ruim aluno, assim. Eu só passava arrastado, ia para recuperação, ficava na recuperação final também, só passava arrastado. E acho que o primeiro ano que eu não fiquei foi justamente no segundo ano, porque no finalzinho, assim, eu quase estava sendo reprovado, aí eu comecei a estudar que nem um louco, aí consegui passar direto.
porque eu tirei 10 em umas provas, assim. Eu tinha que tirar 10 pra passar e conseguir tirar 10. Foi coisa de doido. E foi surreal. Enfim, aí minha mãe falou isso, eu fui pra escola, e aí eu comecei com o professor Lucas, o monstro da matemática. Ele tem um canal no YouTube chamado Monstro da Matemática. Comecei com ele, aí eu falei, Lucas, eu quero passar em Direito. Minha nota no PSS1 foi essa, minha nota no PSS2 foi essa. Aí ele falou, se você quiser passar em Direito, você vai precisar tirar, tipo, 9... Na época, eram as notas diferentes do que é no Enem hoje. É completamente diferente, então não tem que comparar os valores que eu falo agora. A média de Direito era 600 e tanto, era 700 e tanto, alguma coisa assim. E aí a nota máxima que você pode tirar é 1000, sendo que é muito... Eu acho que era 1000, não sei, não tenho certeza. E eu precisava tirar, tipo, uma nota muito absurda, tipo, sei lá, 900. O que eu precisava praticamente gabaritar a prova inteira. E tinha umas questões abertas também. Era uma prova bem difícil, cara. Era uma prova bem difícil. Não era uma prova fácil. Sério mesmo, não era uma prova fácil. E ele falou, você vai precisar tirar tanto no PSS3. E aí ele falou, é muito difícil, é melhor você fazer o geral. Aí o que significava o geral? O geral é você fazer as 3 provas num ano só. Então você tem 3 dias diferentes, 3 dias seguidos. Um dia você faz o PSS1, outro dia você faz o PSS2, outro dia você faz o PSS3. PSS novo é cada prova de cada ano. E para fazer isso, eu ia ter que estudar o assunto do primeiro e do segundo ano de novo, enquanto eu estava no terceiro ano. E aí, eu não lembro quanto tempo eu levei para tomar essa decisão, mas eu lembro que foi bem rápido. Eu falei para os meus pais que eu queria fazer o cursinho preparatório para o vestibular e queria fazer o preparatório para o PSS geral. E aí eu lembro que minha mãe falou com meu pai, eles conversaram lá, eles são separados, mas eles conversaram. Minha mãe conseguiu um desconto também por ela ser professora, e aí eles me matricularam no PSS, nesse cursinho preparatório do PSS. E aí, 2010, o finalzinho de 2009 também, quando eu precisei passar no segundo ano, e 2010 foi o momento da minha vida que eu considero assim que eu virei outra pessoa. Eu virei uma pessoa completamente diferente do que eu sempre tinha sido a minha vida inteira. Foi um momento que eu, por causa das experiências que eu tinha tido, de trabalhar, de ter convivido com pessoas que têm dinheiro também, foi um momento que eu cheguei assim e falei, beleza, para fazer isso, para conseguir passar no vestibular, para conseguir ter uma vida digna, ser um advogado ou passar no concurso, eu precisava estudar. Eu precisava estudar muito, eu precisava ser melhor do que todo mundo aqui, porque eu sempre fui um merda e agora eu tenho que fazer o negócio dar certo. Agora eu tenho que fazer o negócio dar certo. E aí eu comecei a estudar que nem um louco. Eu lembro que em 2010 eu perdi 10 quilos. Apesar de comer que nem um desgraçado no final de semana, a minha semana era tão corrida, tão louca, que eu só fazia uma refeição por dia. Não é brincadeira, eu só fazia uma refeição por dia. E aí, era assim, eu tinha aula de manhã, aula do terceiro ano normal de manhã, então eu acordava bem cedo, eu ia sozinho, eu ia de bicicleta para a escola, eu não gostava de pegar carona com a minha mãe, porque ela se atrasava, os meus irmãos estudavam lá também nessa escola, minha irmã, e aí tinha que esperar eles atrasavam, era muito barulho, era muita gente... tinha um banheiro da minha mãe na casa que a gente morava, e tinha um banheiro que era pra mim, meu irmão e minha irmã. E aí ia tomar banho, e aí tipo, tinha um no banheiro, não conseguia nem escovar o dente nem nada. Então, pra não perder esse tempo, o que eu fazia, eu acordava mais cedo que todo mundo, tomava banho, escovava os dentes, me arrumava e não tomava café da manhã. E eu acho que eu não tomava café da manhã, não. E eu ia pra escola de bicicleta sozinho, era um dos primeiros a chegar na escola, inclusive. Um dos motivos é que eu tinha vergonha da minha bicicleta, que era muito ferrada, uma bicicleta que eu comprei muito feia. E aí eu nunca tinha falado isso pra ninguém, mas era um dos motivos também que eu chegava muito cedo. Eu sempre fui muito assim, desse jeito, enfim. E aí, enfim, eu chegava lá, estudava a manhã inteira, e sentava na frente, anotava tudo. Meu caderno era maravilhoso, meu caderno era uma obra de arte, assim. Eu escrevia com 3 cores, era preto, vermelho e azul, os títulos eram preto, o conteúdo era azul e anotações específicas, detalhes era vermelho, minha letra maravilhosa, porque eu acho que tudo isso faz parte da organização para você conseguir aprender bem. E eu estudava muito, prestava muita atenção nas aulas, do nada eu que era um péssimo aluno, que colava dos outros, comecei a me esforçar muito, comecei a entender como eu aprendia melhor, comecei a entender como é que eu
me preparava para uma prova, como que eu estudava melhor, como eu rendia mais. E, enfim, prestava muita atenção nas aulas, fazia pergunta, participava. Antes eu colava da galera, e aí não todo mundo, né, mas os meus amigos mais próximos começaram a querer colar de mim, e eu dava cola mesmo. Olha aí a corrupção, como ela começa. Mas eu passava a cola pra galera, na minha cabeça eu tava ajudando meus amigos, eu falava, oxe, cola aí, velho. E só tem uma regra, que era tipo, deixa eu terminar minha prova primeiro, depois eu passo a cola pra você, não me enche o saco. Eu ficava puto quando eu tava raciocinando e me enchia o saco. Aí só tirava 9, 10, 9, 10, 9, 10. Terceiro ano de manhã. À tarde tinham isoladas, que eram aulas que o professor ensinava matérias específicas. Então eu fazia isolada de matemática, isolada de química, isolada de física. E biologia, eu acho, não lembro se eu fazia de biologia, não lembro agora. Enfim, eu fazia essas matérias que eu considerava mais difíceis. E à noite, a isolada tinha, eu acho que 3 vezes por semana, assim, se eu não me engano. Ou eram 2 vezes. Eram 2 vezes por semana e as outras vezes eu tava no escritório, acho que era isso. E à noite era o cursinho, todo dia. Então, de segunda a sexta, de manhã eu tinha aula, à noite eu tinha aula do cursinho, que começava às 7, se eu não me engano. Ou era 6 e pouco, não lembro a hora que começava, mas ia até 10h30 da noite, se eu não me engano também. Ia até 10 ou 10h30. E aí foi um dos motivos também que eu comprei a bike, né, no começo do ano, porque nos primeiros dias eu tava voltando de ônibus. Maceió é uma cidade linda, maravilhosa, mas é perigoso pra andar de ônibus à noite, assim, você pedir pra ser assaltado, e eu ficava num cagaço, era muito horrível. Muito horrível, à noite, assim, um breu, ninguém na rua, e aí, nossa, era um cagaço da peste. E aí eu preferia muito mais ir de bike, nossa, o tempo inteiro que eu morei em Maceió, eu sempre fiz tudo de bike. Eu acho que se eu voltasse a morar lá, eu não sei, talvez eu comprasse um carro por causa da Rosita, da minha esposa, mas eu acho que eu ia fazer tudo de bike, que nem eu fazia quando eu era quebrado e tal. Eu só ia ter uma bike mais legal, mas não tão legal, senão iam roubar, como já roubaram bikes minhas. Enfim, onde é que eu tava? Enfim, aí meu 2010 inteiro foi assim, nessa pegada. E o que eu tinha em mente era uma coisa que muita gente tinha em mente. O que aconteceu, né? Eu estudei assim, religiosamente, sério. Eu parei de sair, de ver meus amigos. Eu só estudava e via a galera no final de semana. Ensaiava com a banda também, era 5 horas, todo sábado às 5 horas ensaiava com a minha banda. Equilíbrio, né? Você faz as coisas que você tem que fazer e depois você faz também as coisas de lazer, senão você enlouquece, tem que fazer. E geralmente era assim, e aí sábado eu ficava com a minha namorada, e aí 5 horas tinha o ensaio da banda, depois eu saía com os meus amigos, e domingo eu ficava com a namorada e a família dela. Era mais ou menos isso, e aí segunda-feira voltava a correria. Enfim, nessa loucura, nessa correria, 2010 foi quando teve Copa do Mundo também, né? Eu lembro, não sei se foi Copa do Mundo, mas eu lembro que o Brasil tava jogando, mas acho que foi Copa, 2022 eu tenho uma, aí é 2018, 2014, 2010. Eu lembro que todo mundo tava na casa do meu pai assim, a galera pronta pra assistir o jogo, eu estudando durante as férias, revisando tudo, aí parava, assistia o jogo, voltava a estudar, só estudava. E aí eu passei na turma da noite, que era menos concorrida, e como eu tinha muito trauma ainda de ser um péssimo aluno, e muita gente ainda não botava fé em mim, eu botei pra turma da noite, que era um pouco menos concorrida, e eu passei 9º colocado. Tirei umas notas muito boas no PSS1, no PSS2, e no PSS3 eu tirei uma nota tão boa que era nota assim de medicina, sabe? A galera que quer fazer medicina tem que tirar uma nota tipo igual que eu tirei no PSS3. E aí eu fui aprovado na Universidade Federal de Alagoas, na Faculdade de Direito de Alagoas. E pra mim, nossa, eu tô contando isso, tô me arrepiando, cara. De verdade. Porque pra mim foi minha primeira grande conquista, primeira grande coisa que eu conquistei por mérito próprio, que eu fui lá, que eu dei o meu sangue, que eu me esforcei e que eu conquistei. E pra mim foi um dia muito feliz, o dia que fui aprovado. Eu lembro claramente, a minha tia mandou fazer uma camisa escrito, não lembro como estava escrito, se era Joba ou se era Jobaí. Eu não lembro, Jobaí é meu nome inteiro, né? Eu não lembro como ela escreveu, mas aí tinha escrito lá, Joba, Fera, Direito, FAO. E aí, essa minha tia
também tava lá, raspou o cabelo, né? Hoje em dia, nossa, se fosse hoje em dia, não deixaria nem triscar no meu cabelo. Enfim, porque se você não percebeu, eu tenho um cabelo muito grande, ele vem até aqui assim. E, enfim, aí raspou meu cabelo, eu lembro que o meu amigo viu meu nome na rádio. Diga aí como eram as coisas antigamente, né? Nem tão antigamente. Eu vi meu nome na rádio também, eles anunciando lá. E aí ele foi na minha casa, o Françoso, passou na minha casa, a gente andava de skate junto, surfava junto. A gente pegou o skate e saiu, assim, isso já era noite. E foi curtir, foi comemorar com os amigos, foi mó da hora. A gente viu a galera nossa, foi incrível aquele dia. E, nossa, foi sensacional, assim, a sensação de você conquistar isso, de você dar esse orgulho para os seus pais. Foi muito incrível, assim, foi muito, muito, muito incrível mesmo. Foi minha primeira grande conquista. Eu tenho muito orgulho disso, de verdade, muito, muito, muito orgulho. E o motivo de eu ter feito tudo isso foi porque eu achava que fazer direito ia mudar a minha vida e eu ia finalmente meio que sair sei lá, da classe social que eu era, de estar sempre ali com as contas apertadas, sempre correndo atrás das coisas, sempre dificuldades, sempre meio que sobrevivendo ao invés de vivendo, né? E eu achava que fazer direito ia mudar isso, né? E depois eu comecei a pensar em já planejar, né? De fazer um concurso, de virar funcionário público, de ter o meu dinheiro certinho, de fazer meu trabalho. E foi por isso que eu tinha feito direito. E aí começou a faculdade. E logo no primeiro período da faculdade, que são 10 períodos de direito. Logo no primeiro período eu já fiquei, eu não lembro nem como é que fala, dependência, não sei nem como é que fala, mas faz tanto tempo, foi 2011. E eu já fiquei em algumas matérias, assim, a filosofia foi uma delas. Que inclusive, depois eu descobri que eu fiquei, e aí eu tinha que fazer uma prova lá que eu também não lembro como é que chamava, que era uma prova meio que de recuperação, assim, pra ver se você, tipo, era meio que uma segunda chance. Aí eu fui lá, eu estudei, eu fiz a prova, e eu lembro que tinha 2 pessoas que tinham ficado em filosofia, eu e um outro cara, eu acho que o nome dele era Vitor. E eu fiz a prova, e aí o professor me reprovou, eu tive que pagar a filosofia de novo. Filosofia do direito. Aí eu, beleza, vou pagar. E aí depois eu descobri que esse outro cara, o Vitor, ele tinha tirado notas piores que eu. Ele não foi fazer essa outra prova, nunca fez e o professor passou ele. Então, doutor Adroaldo Catão. O nome dele é Adroaldo Catão. Não vou com a sua cara por causa dessa história. Não vou com a sua cara mais. Não tô brincando, você era gente boa demais. Mas isso eu fiquei bem chateado. Mas eu lembro que ele era gente boa. Ele parecia um cara legal. Não, assim, pelo menos como professor, ele parecia um cara legal. Mas isso eu fiquei muito puto, velho. Quando eu descobri isso, que o cara nem fez a prova e foi aprovado. Mas enfim, comecei a faculdade de Direito com aquela ideia de que, vou estudar aqui, vou me formar, vou ficar rico, vou passar em concurso, e aí vou comprar um apartamento em Maceió, e aí, se um dia eu tiver um filho, vou conseguir botar esse filho na escola legal, sei lá o que, comecei a pensar, programar minha vida. Aí, fui estudando, primeiro período, segundo período, terceiro período. Cada período que passava, mais eu via o quanto eu odiava a faculdade de Direito. Então, eu voltei a ser um péssimo aluno na faculdade de Direito. Odiava mesmo, assim. Eu odiava muito. Eu odiava níveis absurdos. Eu odiava a faculdade, eu odiava os professores, eu odiava o sistema como um todo, eu odiava o mundo do direito, odiava várias das pessoas que iam para a faculdade lá, vários dos colegas de classe, vários eu adorava e são pessoas que eu gosto muito até hoje, vários eu não vejo há muito tempo, mas são pessoas que eu tenho um carinho absurdo, assim, muito, muito carinho mesmo por essas pessoas. Vários são muitos meus amigos até hoje. Alguns são tipo meus melhores amigos, galera da faculdade. Tem um amigo que mora aqui na França. Eu moro em Londres, né? Aqui na França, que eu falo que é perto. No instante ele chega, se ele quiser vir. Ele já veio várias vezes aqui pra casa. Em Maceió a gente sempre aprontava junto, várias aventuras.
na época da faculdade, o Iago, maravilhoso, muito bom. Mas eu sempre odiei muito, e eu ficava sempre na pegada, não, vou terminar, vou passar no meu concurso e vou viver a minha vida. O tempo foi passando, e aí, aquela frase do meu padrasto de 3 mil reais não dá pra nada, começou a bater na minha cabeça, porque eu comecei a fazer conta. Falei, pô, se eu ganhar 10 mil reais por mês, eu vou estar rico? Eu vou estar, tipo, bem? E aí eu comecei a fazer as contas. E aí eu vi que 10 mil reais por mês, quando você pega aí sei lá, um financiamento do imóvel ou um aluguel no canto massa, lá em Maceió, sei lá, uns 2, 3 mil reais. Mais, vamos ver, o custo de moradia, 3 mil reais por mês. E aí, de repente, um carro, sei lá, vai custar uns 1.000 reais por mês, financiar um carro. E aí depois o custo de alimentação, de contas e tudo mais uns 1.000 e tanto. E aí, se tiver um filho, pagar a escola, mais 1.000 e tanto, mais plano de saúde. E enfim, comecei a fazer as contas, falei, se o cara quiser viver bem mesmo, tem que ganhar mais do que 10 mil reais, 8, 10 mil reais. Tem que ganhar bem mais do que isso. Eu comecei a pensar sobre isso e, ao mesmo tempo, eu estava trabalhando, estagiando em escritórios e odiando aquela rotina de trabalhar. Para mim não fazia o menor sentido. Por exemplo, no meu primeiro estágio, eu ia ganhar 400 reais por mês. E para ir estagiar lá, eu não tinha roupas adequadas de um estudante de direito. Não tinha uma camisa social, não tinha sapato social, não tinha nada assim, não tinha cinto. Eu era totalmente desleixado. Pode imaginar, né? Eu andava de skate, surfava muito mal. Nunca aprendi a surfar direito, na verdade, só passava vergonha. Tinha uma banda, então imagina qual era o meu estilo. Então eu era totalmente desleixado e não tinha dinheiro também, né? Ainda tinha isso. E aí eu lembro que quando eu comecei a estagiar nesse primeiro escritório, já na faculdade, meu padrasto me deu uma força muito grande e me levou até a Riachuelo pra gente comprar umas roupas. E eu lembro que ele gastou uns 400 e pouco reais em roupas comigo, que hoje em dia, olhando como adulto, já como homem, olhando pra trás, assim, respeito absurdo por esse gesto, né, do cara, tipo, pô, eu não era o filho dele, e ele foi lá e falou, não, você quer, eu ajudo, e antes ele tinha falado que pagava faculdade também. Isso aí, porra, é um tipo de ajuda, assim, que eu realmente tive muita sorte nesse sentido, né, de ter pessoas querendo fazer o bem pra mim, assim, a minha vida inteira, eu sempre tive muita sorte com isso. E aí, o que passou na minha cabeça nessa hora, depois que eu vi quanto deu tudo assim, eu falei, caramba, pra ir no lugar, trabalhar pra ganhar 400 reais, eu tive que gastar, eu não, né? Meu padrasto teve que gastar 400 reais comigo, né? Isso não faz muito sentido. E aí comecei a pensar, e do mesmo jeito que, por exemplo, a galera que às vezes quer ter um carro, e aí tem que pagar um financiamento desse carro, que não podia ter comprado, mas aí se esforça, sei lá, gasta mais do que deveria, fica preso a essa dívida e é obrigado a trabalhar no canto que não gosta para pagar esse carro que ela... Não era o momento certo essa pessoa ter esse carro agora. Aí comecei a pensar isso em vários níveis e foi aí que... Eu não lembro exatamente qual foi a data, mas eu comecei a pesquisar na internet sobre isso, sobre ganhar dinheiro, sobre empreendedorismo, sobre investimentos. E eu achei o blog do Quero Ficar Rico, do Rafael Seabra. E eu devorei o blog do Quero Ficar Rico. Eu devorei aquele blog. Eu vi tudo que tinha pra ver, eu li todos os segmentos, eu estudei aquele blog, eu sabia tudo sobre isso, tipo, 2000 e... Isso era que ano? Será que isso já era 2012? Eu acho que já era 2012. Eu já sabia tudo sobre o Tesouro Direto, sobre investimento, sobre por que a poupança não valia a pena. Eu já olhava, se eu não me engano, eu já olhava a Easy Invest naquela época. De que ano é a Easy Invest? Eu já olhava a Easy Invest naquela época. Ano, deixa eu ver aqui. Easy Invest ano. E eu lembro que o site da Easy Invest tinha uma simulação muito massa. Easy Invest, corretora. A fundação ocorreu em 1968,
com o nome de títulos de corretora de valores. 99 foi a primeira corretora para oferecer serviço de compra e venda de ações pela internet. Então já existia, definitivamente já existia a Isinvest. E aí eu ficava olhando na Isinvest, que é uma corretora de investimentos, eu ficava olhando várias simulações de quanto eu precisava investir por mês, quanto seria o rendimento e quanto eu teria em tanto tempo. E aí eu fazia lá uma conta que eu sempre queria ficar milionário com uns 35 anos, mais ou menos. Então eu comecei a sonhar com isso em 2012. Eu fui virar milionário mesmo em 2020. E a gente vai conversar. 2019 eu acho que eu virei milionário. Sei lá quando foi. Acho que foi 2019. Mas a gente vai começar o que é ser milionário daqui a pouco. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E aí eu já estava sonhando naquela época, eu já estava querendo correr atrás. E eu comecei a perceber também, a ver muita coisa sobre independência financeira, do que é essa tal independência financeira, de você ter dinheiro trabalhando para você, de você ter o dinheiro rendendo para você, e você não precisar necessariamente estar ali trocando o seu tempo por dinheiro. Então isso começou a entrar muito na minha cabeça, eu comecei a pensar muito sobre isso e perder noites de sono pensando nisso. E foi aí que eu comecei, 2012, 2013, as minhas primeiras tentativas de ganhar dinheiro online. E aí foi as minhas primeiras tentativas, tentei de tudo, comecei a pesquisar muito sobre isso. E aí foi 2013? Eu sempre esqueço quando foi. Acho que foi 2013 que eu conheci a Hotmart. Deixa eu ver aqui, que eu tenho... Ih, meu celular tá descarregado. Eu deixei ele descarregado de propósito, porque desde que eu comprei ele em dezembro, a gente tá em maio, já chegando em junho, eu acho que eu nunca tinha deixado ele descarregar. Eu falei, não, deixa eu descarregar uma vez, porque, não sei, pode ser que seja bom para a bateria dar um ciclo completo. Eu acho que aqui na Hotmart fala desde quando a pessoa é membro. Eu conheci a Hotmart. Ih, rapaz, pronto, ele já ligou. Deixa eu olhar aqui, que eu sei que na parte de saldo aqui fala... Ah, não, entrar na Hotmart. E aí eu conheci a Hotmart e logo bem no comecinho, assim, nos primeiros anos, né? Não no comecinho, mas nos primeiros anos. E eu comecei a entender que existia um negócio chamado infoproduto, que você podia vender curso online, que existia um tipo de página que você fazia lá. Comecei a estudar sobre isso, a pensar nas possibilidades de ensinar as pessoas a tocarem violão. E sendo que em 2000, eu não lembro se foi 2013 ou 2014, eu não estou conseguindo logar na minha conta da Hotmart, porque eu não sei a minha senha das coisas. Será que é essa daqui? Deixa eu botar essa daqui, ver se vai. Ah, foi. Membro desde maio de 2014. Pronto, eu conheci a Hotmart em 2013. Aí eu comecei a aplicar. Aí eu criei minha conta em maio de 2014. Mas eu só comecei a aplicar em junho de 2015. Então, nesse meio tempo, eu fiz várias outras coisas. Comprar capinha da internet, tentar ganhar comprar capinha da China e revender lá em Maceió. Blogs. Bastante coisa com blog, para tentar viver de blog. Enfim, fiz várias coisas, fui tentando, e o motivo de eu tentar fazer essas coisas foi justamente porque caiu a minha ficha de que eu precisava parar de trocar o meu tempo por dinheiro, porque eu precisava escalar a quantidade de dinheiro que eu ganhava para conseguir alcançar a independência financeira. E aí, a gente entra agora na segunda parte aqui, que é o que é a independência financeira. Basicamente, o que o Rafael Seabra falava muito, e depois eu fui beber mais dessa fonte no Pai Rico, Pai Pobre, no livro Pai Rico, Pai Pobre, é basicamente o seguinte: você ganha o seu dinheiro e parte do seu dinheiro você tem que investir em ativos, ou seja, bens que vão te gerar dinheiro ao invés de te gerar custo. Muita gente, e eu cresci ouvindo esse tipo de coisa, de que o carro era um investimento, que era bom que você tinha o seu próprio bem. O carro, quando você compra ele, assim que você sai da concessionária, ele já desvalorizou, ele tem um custo para você manter ele, então você está sempre perdendo dinheiro. O carro, geralmente é assim, tá? Todos os bens que você tem, passivos, os mais tradicionais, né? Imóveis, carro e coisas, outras coisas que são fúteis, não que essas duas sejam, né? Elas te tomam dinheiro, elas têm um custo para você ter essas coisas, você vai sempre perdendo dinheiro, e não é inteligente se você fazer esse tipo de coisa se você não pode.
o ideal é que você pegue o seu dinheiro e invista em ativos, em coisas que vão te gerar uma renda. Então, por exemplo, se você investir em ações, em tesouro direto, em fundos imobiliários, que aí vão te render uma grana sempre, as ações vão pagar dividendos. Enfim, se você fizer isso em coisas que rendem, o seu dinheiro vai começar a gerar renda para você, vai começar a dar dinheiro para você, o seu dinheiro vai trabalhar para você. E basicamente a meta é que você use esse poder dos juros de uma maneira composta, ou seja, que você use os juros compostos. Então, por exemplo, se você investe R$100 hoje e aí esses R$100 vai te voltar 50 centavos, pega esses 50 centavos, reinveste e aí você vai ter R$100 e 50 centavos e aí ele vai render um pouquinho a mais e você vai colocando também todos os meses dinheiro a mais e isso vai criando um efeito bola de neve, juros sobre juros sobre juros, de uma forma positiva, né? Não como no cartão, sei lá, no cheque especial, que quando você não paga, aí você fica lá vendo, sei lá, 10%, aí você tinha uma dívida de 100, aí depois ela vira uma dívida de 110, aí depois é 10% sobre 110, depois, enfim. E aí, essa é a forma negativa. Eu comecei a estudar sobre como fazer isso de uma forma positiva, ou seja, investindo em ativos que vão gerar uma rendinha ali todo mês. E eu comecei a pensar sobre isso e comecei a entender também que a forma de você... E isso seria independência financeira, né? Você ter tanto dinheiro investido que o rendimento desse dinheiro vai cobrir todos os seus custos mensais. E aí esse é o grande sonho, né? Aí você pode se aposentar precocemente. Enfim, essa passou a ser a minha meta. Sendo que eu entendi que você pode sim investir um pouquinho, 20% do que você ganha. Você pode sim investir isso todo mês, vai investindo, com poder de juros compostos, em alguns anos, você, dependendo do quanto você investir, você vai ter milhões. Você pode ter R$1 milhão. E aí foi com base nesse cálculo que eu tinha chegado no número de R$1 milhão aos... Eu acho que era até mais, eu falei 35, né? Mas era mais, na verdade. R$1 milhão depois de tantos anos, sei lá, depois de uns 30 anos eu ia chegar no meu primeiro R$1 milhão. Sendo que, quanto mais eu estudava, eu ia aprendendo coisas novas, e uma dessas coisas novas que eu aprendi foi que a forma mais rápida de você enriquecer é ganhando mais. Não é poupando, não é cortando gastos bestas, é você fazendo algo para você conseguir ganhar mais. E esse algo pode ser tanto uma coisa extra do seu trabalho, como você empreender mesmo. E foi por causa disso que eu comecei a focar e procurar outras formas de empreender e encontrei o marketing digital, o mundo dos infoprodutos, o mundo dos afiliados e comecei a aplicar isso e comecei a ganhar dinheiro com isso. Nesse momento, imagina, 2015, depois de alguns meses que eu comecei a aplicar, eu já estava ganhando uns 5, 6 mil reais por mês, que para mim já era uma grana absurda. Eu ganhava R$1.000 por mês na época, e aí no estágio eu comecei a ganhar 5 ou 6 mil reais por mês, trabalhando de casa, e eu tinha sido apresentado a um novo mundo, que é esse mundo do marketing digital, onde as pessoas comuns, assim como eu, ganhavam muito dinheiro. Então, imagina o que eu tinha ali na minha cabeça. Eu podia continuar fazendo direito, que eu odiava, que eu não gostava, que eu já estava tendo experiências na prática com o escritório que eu estagiava, e poderia ficar fazendo aquilo, e aí eu ia ficar preso pro resto da vida. Essa é a visão que eu tenho de quem, quando você não é independente financeiramente, você é um escravo do dinheiro. Desculpa ter que falar isso, mas essa é a verdade, tá? Você é um escravo do dinheiro. Se você não quiser morar na rua, você vai ter que trabalhar para você gastar o dinheiro que você está ganhando trabalhando para poder sobreviver e ter sua casa e conseguir comer. Você é um escravo do dinheiro. A gente é escravo do dinheiro. Todos nós somos escravos do dinheiro até que a gente consiga ficar financeiramente independente nesse quesito, nesse sentido de que o dinheiro vai te render mensalmente, e aí você vai poder usar esses rendimentos a seu favor. A gente pode ter um episódio sobre isso um dia, um episódio só sobre investimento. Eu acho que é um assunto muito importante para mim. Assim, me parte o coração de um jeito absurdo saber que as pessoas não entendem disso, que as pessoas não se interessam por isso, e que no fundo não se interessar por isso, não estudar investimento, é você todo dia estar cavando seu próprio buraco, assim, sua própria cova.
É isso que eu vejo as pessoas fazendo o tempo inteiro. E com a falsa ilusão de merda, assim, de bosta que a gente tem de pessoas idiotas, extremamente ignorantes que a gente tem, que falam frases absurdas como caixão não tem gaveta, mas eu não sei por quanto tempo eu vou viver, eu posso morrer amanhã, aproveita o dia. Isso é coisa idiota, ou coisa de jovem, que é tudo idiota, porque quando eu era jovem eu era idiota, e jovem é tudo idiota, eu sei disso. Eu ainda sou jovem, então ainda provavelmente sou idiota. Eu me considero jovem, tenho 28 anos. Muita gente fala, tá velho, que é isso, vou viver até uns 70 e tantos, 80 talvez. Tem muito chão ainda, tô novo ainda. Ou jovem é coisa de gente ignorante, coisa de gente ignorante, burra. É burrice você falar isso, porque você provavelmente a grande chance é que você não vai morrer. Então você fica nessa sempre tipo pensando no hoje, no agora, no agora, no agora, e aí você vai se ferrar, porque você vai sempre ser um escravo do dinheiro, vai sempre continuar nessa merda. Enfim, a gente pode falar só sobre isso um outro episódio. E eu tinha percebido isso, era isso que eu estava percebendo. E foi por isso que eu comecei a procurar outras formas de ganhar dinheiro, outras formas de escalar o meu negócio. E nessa correria, comecei a ganhar dinheiro com o marketing digital, ficava nessa dúvida aí de seguir com direito ou não, sendo que eu sempre queria as coisas de uma forma muito segura. Então, eu continuei fazendo direito porque era o meu plano B. E eu fui até o 10º período, até o último período de direito, e eu paguei todas as matérias, inclusive as eletivas. Tinha umas eletivas lá que você tinha que fazer obrigatoriamente, eletivo obrigatório. Você tinha que fazer, sei lá quantas eletivas, obrigatoriamente. Então eu fiz isso, eu tinha que estagiar também no escritório lá da UFAL, eu também fiz isso, e eu fiz tudo, sendo que eu precisava entregar o TCC. E aí eu dei todo o meu gás para fazer todas essas outras coisas que eu precisava fazer, e não sobrou mais energia para o TCC. Coincidiu que eu perdi um prazo no TCC, e pouco tempo depois eu ia viajar para a Itália para me casar com a minha esposa hoje, a Rosita, e eu realmente não tinha mais cabeça para fazer isso. Imagina, eu ia mudar de país, eu ia me casar e eu ia reencontrar o grande amor da minha vida depois de 1 ano e pouco sem vê-la. Eu não tinha cabeça mais para isso. E eu já estava financeiramente ok, eu estava ganhando minha grana com a internet, estava ganhando, sei lá, uns 10 mil reais por mês. E aí eu decidi, dou esse gás no TCC, ou foda-se a faculdade e vou atrás das coisas que eu quero, viver minha vida. E aí, quando eu coloquei na balança, mas era só o TCC, era só fazer o TCC e você já estava livre, pelo menos tinha um diploma. Se for preso, a galera fala isso, né? Se for preso, pelo menos vai num lugarzinho melhor. Sendo que quando eu tava... doía tanto em mim. E aí isso aqui é uma coisa que pouca gente vai entender. Muita gente vai falar que eu sou idiota, que eu sou burro. Pode falar, não me importo. Não tem problema de verdade. Mas é porque era uma coisa, e isso aqui só quem passa por isso vai entender. Se você passa por isso, você vai me entender agora. Era uma coisa que dói. Era uma coisa que doía em mim. Era uma coisa que eu odiava tanto fazer, que eu não aguentava mais fazer. E aí você pode sentir isso com o seu trabalho, você pode sentir isso com a sua faculdade. Eu estava sentindo isso com a faculdade. Doía tanto em mim, eu precisava me esforçar tanto para fazer isso. Precisava me esforçar tanto, que eu tinha crise de ansiedade, eu não queria ir para a faculdade. Era horrível para mim, a sensação de estar lá era uma coisa que me destruía, me corroía por dentro, era absurdo, doía. E o problema não era nem fazer o TCC, eu fazia qualquer merda lá, aprovava, tirava nota mínima, mas aprovava e é isso. O problema era toda a burocracia que tinha, que eu tentei, tá? Não foi à toa, eu tentei. No fim das contas, eu fiz o meu TCC no fim das contas. Sendo que, e aí, depois de um tempo, eu tentei primeiro aplicar lá, sendo que aí, não tem tal coisa, que era um tipo de uma besteira lá que precisava, e beleza. Aí depois eu
quando eu fui pra Itália, me casei, depois me mudei aqui pra Londres, aí depois de um ano aqui, eu voltei pro Brasil. E aí eu fui lá pra dar a entrada pra fazer de novo. E aí, não, você precisa fazer um tipo de matrícula especial pra quem já terminou e precisa só... E aí, tipo, foi tanta coisa que eu falei, não tem como, não foda-se, não quero mais isso, eu quero ficar distância disso. E é por isso que hoje eu tenho tanta raiva desse mundo, dessas coisas tão burocráticas de direito. E aí, eu larguei tudo. Eu larguei essa parte de ensino e tudo mais, que eu já estava fazendo há muito tempo. Eu já tinha trancado a faculdade algumas vezes durante eu acho que eu tranquei por um ano seguido, assim. Tanto que eu não aguentava mais ir, eu tranquei por um ano seguido para depois voltar. Enfim, eu demorei uns 6 anos para me formar. E nesse negócio todo eu falei, não, velho, foda-se, isso aqui eu não aguento mais, esse negócio. E aí, nesse período que eu tinha trancado também, eu já estava focando full time ao marketing digital, estudando loucamente. E aí eu fiz essa transição, né, nossa, nunca nem pisei lá na faculdade, não sei nem como é que é, eu simplesmente abandonei isso e abandonei esse plano B e foquei 100% no marketing digital. E aí, para deixar uma história longa curta, porque a gente já está com 50 minutos aqui, como foi que eu fiquei milionário? Primeiro, tudo isso que eu falei até agora contribuiu. E aí eu vou fazer outro episódio explicando tudo isso em mais detalhes, tá? Vou explicar um outro episódio explicando tudo isso em mais detalhes. Eu, focando no marketing digital, comecei a evoluir. O marketing digital, o empreender online, você vender cursos online. Eu trabalhei como afiliado de 2015 até 2018, se eu não me engano. Foi só como afiliado até o começo de 2018, se eu não me engano, foi só como... Não, eu só fui vender meu curso em 2019. Só vendi meu curso em 2019. Então, até 2019 era só como afiliado. E com essa grana que eu ia ganhando... E aí aqui é que tá a parte mais difícil, tá? Essa aqui é a parte mais difícil. O que eu fiz foi... Eu consegui entender o dinheiro muito bem. E eu preciso fazer um episódio só sobre isso também. Eu consegui entender o dinheiro muito bem. Eu consegui dominar o dinheiro. De um jeito que pouquíssima gente consegue, assim. Pouca gente consegue. Por isso que a maioria da galera não tem grana. Por isso que a maioria da galera não fica rico. Porque dá pra você ficar rico. Se você quiser ficar rico, você consegue ficar rico. Se você quiser, você consegue. Mas você tem que entender como o dinheiro funciona. E eu entendi isso muito bem. Tá sendo desumido. Não, porra, tô falando a verdade. Eu tenho 28 anos e hoje eu sou independente financeiramente. O dinheiro dos meus rendimentos cobre todos os meus custos de vida. Então eu sei o que eu tô falando. Eu podia ter gastado esse dinheiro com outras coisas. Podia ter comprado um apartamento, podia ter comprado os carrão massa, podia ter comprado um Tesla, que é meu sonho. Vou comprar um dia. Mas quando valer a pena, eu acho que hoje não vale a pena. Enfim, poderia ter gastado. Eu poderia ter continuado um escravo do dinheiro, que isso acontece com a maioria das pessoas. Mas o que foi que eu fiz? Eu percebi que existe um padrão de vida que você tem que encontrar, e aí isso vai depender de cada pessoa. Existe um padrão de vida que vai agradar algumas pessoas. Que cada pessoa tem o seu padrão de vida. Você precisa encontrar qual é esse padrão. Eu comecei a procurar qual era esse padrão e eu achei ele. Uma coisa que me ajudou muito também foi o minimalismo. Já tem um episódio aqui sobre minimalismo. Vai assistir se você não assistiu, tá? É só pesquisar aí Joba Minimalismo, aí você vai JobaCast Minimalismo, você vai encontrar. E isso me ajudou pra caramba, porque eu não gosto de ter muitas coisas, porque eu fico agoniado. Quando você tem cada coisa que você tem, é isso que eu já tinha falado antes. Cada coisa que você tem, essa coisa começa a mandar em você. Então quando você tem um carro, esse carro começa a mandar em você. Porque você tem que estacionar o carro no tal canto, você tem que fazer manutenção, esse carro tem um custo, você tem que pagar sei lá qual imposto. Quando você tem um imóvel, é a mesma coisa, tem um monte de coisa que você tem que fazer, você começa a virar escravo das coisas. E aí, o minimalismo me ajudou muito, porque eu tive esse desprendimento das coisas, não fiquei escravo das coisas. Isso me ajudou de uma forma absurda. E eu encontrei esse padrão de vida que era confortável para mim. E o grande desafio era não ficar como a maioria das pessoas fica, que é, por exemplo, assim, se sobrar um dinheiro na conta, tem que gastar esse dinheiro. Por exemplo, o cara ganha 5 mil por mês, se ele gastou 4 mil e ainda tem 1.000, ele fica doido pra gastar esse, moço, sobrou 1.000 aqui, vou comprar sei lá o que, vou fazer sei lá o que, vou fazer o tempo inteiro. Isso quando não parcela as coisas, quando não fica endividado.
E o que eu encontrei foi um padrão de vida que eu quero seguir. E aí, isso que é o mais legal, né? Eu não fico contando dinheiro, eu não fico contando quanto eu vou gastar ou não. É uma coisa que vem bem natural, assim, e eu consigo manter esse padrão de vida. Eu vou ter que fazer um episódio só sobre isso depois. Mas enfim. E aí, depois que eu encontrei o meu equilíbrio nesse padrão de vida, não faz a menor diferença se eu ganho 10 mil reais ou se eu ganho 500 mil reais no mês. Não faz a menor diferença. A minha vida vai ser desse jeito que está hoje. Se eu deixasse de ganhar o quanto eu ganho hoje, eu fosse ganhar 15 mil reais por mês, minha vida não mudaria nada. Absolutamente nada. Talvez, quando o mundo voltar ao normal, algumas viagens iam mudar, né? Porque tem viagem e tal, que é uma outra grana que eu separo. E aí é outra grana, e aí sim, você tem que ganhar um pouco mais para fazer o tipo de viagem que eu fazia, de ficar viajando pela Europa e tudo mais. Isso aí você tem que ter um pouquinho mais de grana, obviamente. Mas no meu dia a dia, não ia mudar nada. Se eu ganhar 15 mil reais ou se eu ganhar 500 mil reais, não muda nada na minha vida. E aí esse foi um dos meus maiores segredos. Por quê? Porque todo o resto do dinheiro eu comprava ativos, ou seja, eu comprava coisas que me geravam renda. Eu comprava coisas que vão ficar me gerando renda passiva. Tá? O ativo, e aí o que eu comprei e compro até hoje são ações, fundos imobiliários, tesouro direto, ETFs americanos, ações americanas. Basicamente isso. REITs também, que são tipo os fundos imobiliários, mas nos Estados Unidos, sendo que eu compro ETF de REITs. Enfim, nos Estados Unidos. Comecei a comprar isso. E fazendo isso, trabalhando, mantendo meu padrão de vida, mantendo o pé no chão, sendo que sempre querendo mais também, obviamente, querendo bater minhas metas, querendo mais, não tem problema nenhum com isso. É bom querer mais, tá? É bom você querer mais, é bom, é uma coisa boa. E aí eu fui fazendo isso e fui juntando meu dinheiro, fui acumulando patrimônio. E aí eu não lembro agora qual foi o ano. Eu não lembro qual foi o ano. Não foi em 2020. 2020 não foi 2020. Eu acho que foi 2019. Acho que foi 2019. Em 2019, então eu tinha 26, eu acho. Não tinha 27, não sei. Com 26 ou 27 anos, eu tinha R$1 milhão investidos. Em ações, fundos imobiliários, tudo direto. Eu tinha R$1 milhão investidos. Para mim, ser milionário é você ter R$1 milhão em ativos. Eu tinha R$1 milhão em ativos. E aí, esse foi o dia que eu me tornei milionário. Tem muita gente que fala que é milionária quando a empresa dela passa a valer R$1 milhão, ou quando ela faturou R$1 milhão. O cara faturou R$1 milhão, mas teve um custo de 500 mil, e aí fica falando que é milionário. O custo de 500 mil para ganhar R$1 milhão, sem contar o custo de vida dele. Aí fica falando que é milionário. Não é milionário. Para de enganar as pessoas. Você está enganando as pessoas. Você está iludindo as pessoas. Milionário. E aí isso é uma coisa minha, tá? Milionário para mim é o cidadão ou a cidadã que tem R$1 milhão em ativos. Para mim essa é a opção milionário. Ah, mas o cara tiver um imóvel de R$1 milhão. Não é milionário. Cadê esse R$1 milhão? E ainda mais, se você tiver um imóvel, se você tiver um imóvel de R$1 milhão e você não tem dinheiro para cobrir os custos desse imóvel, você vai ter que vender esse imóvel e aí você não vai conseguir vender por R$1 milhão. Infelizmente, essa é a realidade. Depois de vender, você vai precisar pagar um monte de imposto, um monte de taxa, um monte de coisa, e aí vai ter muito menos mesmo de R$1 milhão. Enfim, para mim, você só é milionário se você tiver R$1 milhão. R$1 milhão em ativos. E aí depois eu continuo investindo até hoje, e agora em 2021 eu alcancei não a independência, eu acho que talvez esse não seja o melhor nome, a liberdade financeira, que é justamente isso. Hoje, o dinheiro que eu tenho investido, ele me rende mais do que eu preciso para sobreviver, do meu padrão de vida que eu defini. Então, tecnicamente, se eu quiser parar de trabalhar, deletar todos os meus canais e sumir, nunca mais você vai me ver na minha vida, eu posso fazer isso. Às vezes dá vontade danada de fazer isso. De desaparecer. Às vezes dá vontade danada, mas eu gosto muito desse trabalho. Senão eu não estaria aqui há quase 1 hora falando.
E eu não tô ganhando nada pra isso, né? O JobaCast não me dá nenhum dinheiro, eu faço ele porque eu gosto. E poder fazer isso é maravilhoso, né? Poder fazer... Eu tô aqui, são sexta-feira, 28 de maio, 5h34 da tarde aqui em Londres. Hoje tá um dia bonito, inclusive daqui a pouco eu vou sair pra uma caminhadinha. E depois que eu postar esse episódio. Então comenta aqui embaixo que eu vou ler o seu comentário enquanto eu vou estar na minha caminhadinha. E é isso, cara. Eu consegui alcançar a independência financeira desse jeito. Entendendo como funciona o dinheiro e parte desse... A gente vai ter vários episódios sobre isso, tá? A gente tá só começando. Esse aqui meio que começou hoje uma saga, uma série de vídeos sobre isso. Sobre alcançar a liberdade financeira, sobre empreender, enfim, é o tema aqui do podcast. E a gente vai conversar muito sobre isso ainda. Resumindo, tá? Não vai embora ainda. Isso aqui é muito importante. Eu primeiro entendi como o dinheiro funciona. A gente vai ter um episódio sobre isso. Muito importante. Segundo, eu consegui encontrar o meu equilíbrio de padrão de vida. Também é muito importante. Por quê? Porque se você não encontrar esse equilíbrio, se você ganha 10 mil por mês e você gastar 10 mil por mês, você vai achar que é pouco. E aí quando você começa a falar, se eu ganhasse mais, se você começar a ganhar 20 mil, acredite, você vai dar um jeito de gastar 20 mil. E aí você vai achar que 20 mil é pouco. E aí, se você começar a ganhar 30 mil, vai acontecer a mesma coisa, o ciclo vai se repetir. Se você ficar 10 anos fazendo isso, no final de 10 anos você não vai ter porra nenhuma. Vai ter nada. Se você perder seu emprego, já era. Você está na mesma ainda. Você não se protegeu de forma nenhuma. É muita burrice. É muita burrice. As pessoas cuidam do dinheiro de um jeito extremamente burro. É uma coisa que me parte o coração. Me parte o coração. Parece um bando de criança. Parece um bando de criança. Que nem a história lá do marshmallow que eu contei. É um bando de criança. Só pensa no hoje. Irresponsável. É irresponsável. E eu não quero que você seja responsável. Por isso a gente vai conversar muito sobre isso ainda. A gente vai conversar muito sobre isso ainda. Vai conversar pra caramba. Então, entendi como ele funciona, encontrei meu equilíbrio, comecei a empreender para não necessariamente ter que trocar meu tempo por dinheiro, para conseguir escalar o meu negócio online. A gente vai conversar muito sobre isso também. E investi em ativos com estratégia. Com estratégia, não foi de qualquer jeito. Foi entendendo como funciona. Não foi de forma irresponsável. Foi estudando que nem um louco para ficar bom nisso, principalmente a mentalidade. É a coisa mais importante no investimento. Por exemplo, quando teve o primeiro lockdown e tudo mais, que a bolsa no Brasil caiu absurdamente, eu cheguei a perder ali coisa de 400 mil reais, mais ou menos. Minha carteira valorizou mais ou menos isso, 400 mil reais em uma semana, mais ou menos. Sabe o que eu fiz? Eu comprei mais. Porque estava com a mente no lugar. Eu sabia o que estava acontecendo. Sabia que ia voltar. E o que aconteceu? Voltou. E aí daqui a um tempo, adivinha o que vai acontecer? Vai cair de novo. O que eu vou fazer quando cair de novo? Vou comprar mais. Enfim, a gente vai ter muito episódio sobre isso, sobre investimento. A gente vai ter muita coisa sobre investimento ainda. Vai ser muito, muito, muito da hora. Essa foi uma parte da minha história. Ainda tem muita coisa para falar. Teve muita parte que eu passei muito por cima, mas vai ter muito detalhe ainda aqui. Tem muito detalhe entre essas coisas. Pode ficar tranquilo que ainda vão ter vários episódios com coisas muito mais a fundo do que isso. Então se inscreva aqui para você receber esses conteúdos e se inscreva lá no canal Joba também. Fala aqui nos comentários o que você quer ouvir, o que você achou, se você se identificou, quais são as suas dúvidas, que aí tudo isso vai ser ideia para o JobaCast. Lembrando que a partir de agora eu vou fazer isso. Sempre que eu tiver ideia, eu já vou ligar a câmera e já vou começar a gravar logo. Sempre que eu tiver ideia, já ligo, já começo a gravar. Senão, se eu ficar esperando o dia certo para gravar, aí passa à vontade e vocês ficam sem episódio. E eu gosto de fazer isso daqui. Gosto de fazer isso daqui, de verdade. Tranquilo? Então, se inscreva também, escute lá no Spotify, é o primeiro link aqui na descrição, o link do Spotify. Eu sou o Joba, esse é o JobaCast. Eu gostei da introdução, né? Que é o podcast que te ensina empreendedorismo de baixo custo e alta rentabilidade. Eu falei alguma coisa assim, né? Depois eu vou ver de novo o começo, para eu sempre começar do jeito que eu gostei disso. Empreendedorismo de baixo custo e alta lucratividade. Sensacional. Então, manda aí pro seu amigo que quer empreender com baixo custo e ter alta lucratividade, manda pra ele que a gente vai conversar pra caramba sobre isso. Estamos só começando, beleza? Vou tentar fazer com mais frequência e aí isso vai depender também dos comentários de vocês aqui. Me incentivem. Tranquilo? Eu sou o Joba e hoje eu vou ser no próximo podcast lá no meu canal, no canal Joba. E tchau.